Nós seguimos falando sobre a conclusão dos trabalhos da CPI da pandemia. Nós acabamos de conversar com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e agora vamos ouvir o senador Marcos Rogério, do Democratas, que é da base aliada, também membro da comissão da pandemia. O senador que votou contra o relatório aprovado ontem, foi um dos 4 votos contrários ao relatório. Senador, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN. Eu quero repetir ao senhor uma pergunta que eu fiz agora ao seu colega, o senador Alessandro Vieira. Tentando abstrair questões políticas, o senhor acha que, do ponto de vista jurídico, o relatório tem sustentação para oferecer às autoridades que vão receber o relatório agora instrumentos para que elas prossigam na investigação sugerida, indicada pela CPI ou não? Muito bom dia a você, Colombo, bom dia, Elisa, a Luciana, todo o time da CNN, um prazer participar com vocês aí. Veja, o relatório é absolutamente inconsistente. Quem acusa demais aproveita de menos. É de uma tecnia sem precedentes, esse relatório. O relator colocou tinta demais na caneta num relatório eminentemente político, assim, dentro de uma concepção pré-eleitoral. Veja, ele chegou ao ponto de acusar o presidente da República de crime de pandemia, de causar pandemia, de causar epidemia, dar causa a. Olha, quem causa, assim, eu não sei como que eles conseguiram chegar a essa conclusão, inventou o vírus. Enfim, acusou de crime contra a humanidade. Entre os crimes contra a humanidade, dentro da definição, está o crime de extermínio. Alguém que tem a intenção de exterminar, a intenção de matar, por preconceito de raça, por preconceito de cor, por preconceito regional, enfim. É um relatório absolutamente inconsistente. Eu disse ontem na CPI, repito aqui, ele peca, para mim, em 2 sentidos. Primeiro, a CPI nasce com o objetivo de investigar. Não investiga. Ela é um estelionato político, porque nega a investigação daquilo que de fato aconteceu no Brasil, no governo federal, nos estados, nos municípios. Portanto, se revela um estelionato. E é também um grande fake news processual, porque acusa sem provas, sem base em evidências. Portanto, é um relatório, Colombo, que, com todo respeito, não para de pé na primeira avaliação minimamente jurídica. Senador, eu vou repetir aqui, em partes, a pergunta que eu acabei de fazer ao senador Alessandro Vieira, que conversou conosco. Eu imagino qual será a linha de raciocínio do senhor, visto a resposta que o senhor acabou de dar, mas é importante que a gente possa ouvir sempre os diferentes pontos de vista. 80 indiciados, o que, por um ponto de vista, são 6 meses de trabalho, muitos depoentes. É natural imaginar que existam muitos nomes em um relatório. Mas até que ponto o senhor avalia que esse número pode ser alto e são acusados e não condenados? Se não houver nada de errado, uma hora o destino vai mostrar e tirar o nome dessas pessoas dessa lista de acusados. Veja, Elisa, o relator, assim, a CPI foi muito covarde com alguns. Nós tentamos trazer para depor na CPI ali algumas pessoas, inclusive que o relator ao final colocou como indiciado. E pessoas que queriam vir à CPI para falar, para manifestar o seu ponto de vista, para defender ali o que pensava. Por exemplo, o presidente do Conselho Federal de Medicina. A CPI não teve a decência de convidá-lo ou de convocá-lo para prestar depoimento. Ele está indiciado. Qual a validade desse indiciamento? É uma peça de ficção política. Veja, repito, a CPI nasceu para investigar. Ela não investigou. Pelo contrário, protegeu acusados de corrupção, ocultou provas, dificultou o acesso dos senadores ao conjunto probatório. Existiam ali arquivos com documentos sigilosos em que os senadores da base não puderam acessar. E por que não puderam acessar? Porque mostravam o que aconteceu no estado do Pará, mostravam o que aconteceu em Santa Catarina, mostravam o que aconteceu no consórcio Nordeste. Nós não tivemos acesso a esses documentos, eles blindaram esses documentos. E, ao final, vem com esse relatório Ariquiri, onde coloca mais de 80 indiciados, pessoas que sequer foram ouvidas na CPI, sendo acusadas. Obviamente que a CPI tem um papel, exerce um papel de controle político da administração,
né? O seu relatório é um relatório também político, mas deve obedecer critérios jurídicos, né, para embasar posteriormente, né, eventuais encaminhamentos da Procuradoria-Geral da República. Agora, quando esse relatório é inconsistente, é falho, não tem lastro, né, probatório mínimo, ele acaba se tornando um relatório imprestável. Senador Marcos Rogério, bom dia. Essa semana ainda Luciana. Bom dia. Essa semana ainda nós entrevistamos aqui o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, que, é claro, diverge muito do que o senhor acaba de dizer. Ele disse que é impossível que esse relatório não tenha consistência, é impossível se engavetar esse relatório. Eu lhe pergunto qual o senhor acha que deve ser a tendência da PGR? Bom, o relatório já nasceu engavetado, Luciana. Quem engavetou o relatório foi o G7, porque a CPI nasceu para investigar o que aconteceu na pandemia e não investigou. Repito, eles ocultaram provas, dificultaram a investigação e protegeram acusados de corrupção. A delação premiada, confissão de crimes, nesse caso do Consórcio Nordeste. Em nenhuma oportunidade a CPI aceitou convocar, seja Carlos Gabas, seja qualquer outro diretor desse consórcio, e nem mesmo a pessoa que está no processo e que já deu declarações. Quem está cumprindo esse dever de casa, e é bom que registre-se, é a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Está fazendo lá o que a CPI do Senado não fez aqui. Lamentável. Então, o relatório já nasce, né, arquivado. Arquivado em que sentido? Aquilo que ele deveria apurar em relação aos recursos federais enviados para os estados e municípios, ele não apurou. E em relação ao que fez com relação ao governo federal, aí é uma peça de ficção. Ele faz acusação a ermo e que não tem sustentação jurídica, não há robustez probatória. Aliás, nenhuma dessas acusações ele consegue lastro probatório mínimo. São acusações no campo da política. Quando estiver na esfera jurídica, aí você tem que ter a moldura fática, né, e o enquadramento penal. Nessa hora, não para de pé as acusações. Senador, o presidente da República foi indiciado, a CPI atribui a ele 9 crimes, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade. O senhor acha que há, do ponto de vista político ou jurídico, razões para que hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha acordado preocupado com o relatório ou não? O presidente deve estar muito preocupado, está lá no Amazonas, cumprindo a agenda, tranquilamente. Veja, Colombo, eu não sou aqui assim, aquele governista que defende cegamente. Eu não concordo com tudo que o presidente da República fala ou faz. Ele também comete erros, tá? Nessa pandemia, o mundo inteiro foi pego de surpresa. Não havia um manual pronto dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, né? Adote esse protocolo ou não adote aquele. Não existia isso. Até hoje há muitas incertezas em relação a isso. Obviamente que o presidente errou muito, governadores erraram muito, prefeitos erraram muito, todos erraram, mas todos buscaram acertar, todos buscaram fazer a sua parte para contribuir, né? O presidente, se hoje nós temos vacina chegando nos estados e nos municípios, quem comprou foi o governo federal. E está chegando lá. Ah, mas o presidente falou isso, falou aquilo. Qual é o fato? O fato é que tem vacina. E aí querem dizer, não, foi a CPI que fez. A CPI foi atrapalhar muito e maltratar muita gente. Teve um papel importante? Teve, porque nós tivemos também picaretas que tentaram se valer desse momento para fazer negócios com o governo federal. Felizmente, não conseguiram prosperar nos seus intentos, né? O sistema de controle do Ministério funcionou bem, a CPI, nesse aspecto, alertou também, eu reconheço. Agora, em relação a algumas falas, o presidente, de vez em quando, pisa na casca de banana. Tem falas que, se evitasse ser pronunciada, seria melhor. Mas isso não é uma situação que possa ensejar crimes da gravidade que foram apontados no relatório do senador Renan Calheiros. Veja, o primeiro crime, quem comete aí é o relator. O presidente da República não é investigado. O presidente da República não pode ser convocado numa CPI. Há uma violação à separação de poderes. Recentemente, o Senado Federal rejeitou a CPI da toga porque, ao argumento de que não podia investigar ministros do Supremo Tribunal Federal em razão da violação à separação de poderes.
Os membros do G7 disseram: não vamos convocar os governadores porque o STF diz que não pode, isso viola a separação de poderes, então também não podemos investigar os estados, porque viola a separação, o Pacto Federativo. Bom, o STF só falou em relação à convocação de governadores, não falou em relação a investigar, mas eles pegaram como decisão absoluta. Mas em relação ao presidente da República, eles, embora não tenha convocado ele para depor porque não podia, embora não tenha investigado porque não podia, o indicia. Qual o proveito jurídico dessa decisão? É uma decisão meramente política. Não tem sustentação jurídica para isso. Agora, eu digo para você, Colombo, se o Procurador-Geral da República entender que há elementos para acusar o presidente da República, né, seja por crime comum, crime de responsabilidade, crime na esfera penal, civil, ele pode fazê-lo, independente do relatório da CPI. Agora, esse relatório, do ponto de vista jurídico, repito, ele é absolutamente inconsistente e, mais do que isso, inconstitucional. Nós conversamos aqui na CNN com o senador Marcos Rogério, do Democratas, que foi integrante da CPI da pandemia também. Senador, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, aliás, pelas entrevistas ao longo da CPI. Bom trabalho e até a próxima, senador. Obrigado a você, Colombo, e a todo o time da CNN.